Fala pessoal, GM Evandro aqui e eu quero começar esse vídeo de hoje te fazendo uma pergunta. Quem você diria que é o jogador mais agressivo da história do xadrez? Talvez você esteja pensando aí no Mikhail Tal, ou então no Shirov, ou de repente no Dubov, mas eu vou te mostrar aqui hoje uma partida de um cara que é mais agressivo do que todos esses. Esse cara realmente é um selvagem ali no tabuleiro. Você vai ver que as peças dele não voltam, ele só vai pra frente mesmo. Ou ele ataca, sacrifica as peças e dá mate no adversário, ou acaba dando errado pra ele. Mas assim, o cara é agressivo mesmo. Esse cara que eu tô falando, o nome dele é Rashid Nesmetdinov. Foi um forte jogador da ex-União Soviética e ele assim chegou a ganhar de alguns campeões mundiais, como por exemplo o próprio Mikhail Tal. Ele tem 3-1 contra o Mikhail Tal, inclusive algumas partidas cheias de sacrifícios. Ele chegou a ganhar do Spassky, empatar com o Petrosyan e vencer vários outros jogadores fortes da época. Jogou as finais pelo campeonato soviético, inclusive ganhou alguns classificatórios para essas finais do campeonato soviético. Só que esse cara, apesar de ser assim, um jogador muito forte, ele não chegou a conquistar o título de Grande Mestre. E muitos dizem que ele não conquistou o título de Grande Mestre exatamente por ter esse estilo de jogo extremamente agressivo, né? Porque ele ganhava partidas brilhantes, só que às vezes também, quando não entrava nas posições de ataque, ele não conseguia bons resultados, né? Até um jogador bem forte da época, eu não lembro exatamente se foi Averbach ou Taimanov, que falou que, assim, ele era um cara que poderia ganhar de qualquer jogador, né? Ele tá enfrentando o melhor jogador do mundo ali, ele pode ganhar daquele jogador. Só que também, dependendo, se não entra nas posições de ataque que ele assim, fica forte, ele não vai ganhar de um jogador até teoricamente mais fraco do que ele, né? Então, por esse motivo, talvez esse seja o motivo dele não ter conseguido alcançar o título de Grande Mestre. Mas assim, foi um jogador brilhante, assim, ele tem partidas sensacionais como essa que eu vou te mostrar agora, que foi uma vitória dele de pretas contra Polugaevski, que foi um dos jogadores mais fortes ali da época. E eu tenho certeza que, assim como eu, você vai ficar impressionado com essa partida. Depois, quando eu acabar o vídeo aqui, você deixa nos comentários o que você achou dessa partida. Mas vamos lá então, vamos começar aqui. Polugaevski então de brancas começou com lance 1 D4 e aqui o Nesmetdinov ele respondeu com cavalo F6, C4 D6, cavalo C3 e agora E5. Bom, aqui ele tá jogando aqui, vai acabar levando para uma posição semelhante às posições da defesa índia do rei, só que ele começa por uma ordem um pouco diferente aqui, fazendo esse D6 e E5 imediatamente, né, para já atacar o centro das brancas aqui com E5. Ele dá a possibilidade aqui do branco levar para um final aqui, trocando em D8, rei por D8, mas o preto geralmente não está assim tão preocupado com esse tipo de posição. As pretas vão jogar depois com C6, rei C7, o rei ele consegue ali uma casa segura. E o preto tem aqui uma vantagem de espaço por causa desse peão aqui em E5. É um final interessante, assim, com chances para os dois lados. Só que aqui o Polugaevski ele não jogou isso. O Polugaevski ele faz um lance E4, ganhando mais espaço assim. As pretas responderam com E por D4 e dama por D4. Então, apesar da dama perder alguns tempos aqui, fazendo esse lance dama por D4, o cavalo já vai vir para C6 atacando a dama, o branco ele tem uma vantagem de espaço, por causa desses peões em E4 e C4. Então, isso aqui lembra bastante as estruturas da defesa Philidor, em que o preto ele fica ali com menos espaço para as peças, né? Só que aqui o preto ele vai ter essa vantagem que vai ganhar alguns tempos no desenvolvimento. Então, seguiu aqui dama D2, G6, para afianquetar o bispo em G7, B3, bispo G7, bispo B2 e agora roque. Bom, a ideia do branco, fianquetando aqui o bispo em B2, em algum momento jogar um cavalo D5 para poder trocar o bispo de casas pretas, que essa é uma peça muito forte aqui do jogo das pretas. Seguiu aqui então bispo D3. Você percebe que o branco está um pouquinho atrasado no desenvolvimento, ainda precisa desenvolver o cavalo de G1 para rocar.
E aqui as pretas já começam a fazer os primeiros lances agressivos assim da partida, né? Aqui as pretas fazem um lance cavalo G4. Bom, a ideia desse cavalo G4 é abrir a diagonal do bispo de G7. Em algumas posições esse cavalo pode vir para E5 e daí ele pode ficar bem ativo aqui em E5. Além disso, abre espaço para a dama, que a dama pode em algumas posições ir para H4 e assim participar do ataque. As pretas fazem isso tentando aproveitar essa vantagem no desenvolvimento que tem nesse momento aqui. Então seguiu aqui com o lance cavalo de G2 e dama H4. Bom, como eu falei pra você aqui no início do vídeo, as peças dele não voltam, né? Ele vai só pra frente aqui. E com o lance dama H4 já ameaça dama por F2. Então as brancas precisam fazer alguma coisa. Aqui veio o cavalo G3 e agora cavalo de G, E5. Né? Começa a surgir alguns temas táticos na posição, né? Relacionado com o bispo de D3. Às vezes tem ideias de cavalo D4 para cavalo F3 com temas de duplo. Então o branco já tem que ficar atento a esse tipo de ideias. Então aqui as brancas fizeram roque para colocar o rei em segurança. E agora o preto vem com F5. F5 com a ideia de já fazer F4 para chegar com um ataque assim na ala do rei. É um lance que pode expor um pouco a posição das pretas também. Né? Por exemplo, depois G por F5, G por F5... o rei ele vai ficando mais aberto, mas aqui as pretas apostam na atividade das peças, nas possibilidades de ataque na ala do rei. E aqui o branco faz um lance assim aparentemente sólido, que é F3, para aumentar assim o controle de E4. No entanto, esse lance ele enfraquece muito algumas casas, especialmente nessa diagonal, na diagonal A7 G1. Então, em algum momento pode ser que entre um bispo nessa diagonal e assim começa a criar alguns problemas para as brancas. Então aqui as pretas já fazem bispo H6, já tocando na dama de D2, dama D1 e F4. Bom, F4 já ataca o cavalo de G3, então tem que voltar aqui o cavalo para E2. E as pretas fazem G5, com a ideia de G4. Então assim, o ataque das pretas já é muito forte aqui nessa posição. E as brancas precisam fazer alguma coisa. O branco precisa reagir no centro, precisa fazer algo, senão as pretas vão jogar G4 e G3 e tá dando mate já nessa posição. Então aqui o Polugaevski ele faz um lance cavalo D5, já tocando aqui no peão de C7. E as pretas simplesmente ignoram esse ataque em C7 e fazem um lance G4, já ameaçando fazer G3. Porque quando o peão chegar aqui em G3... e o branco responder com H3, já tem um sacrifício bispo por H3. Bom, então aqui o ataque ele tá chegando e a gente tá chegando perto de um primeiro momento bem crítico dessa partida, que aí sim você vai ver por que eu falo que esse cara é o jogador mais agressivo da história do xadrez. Não só por essa partida, tem outras partidas também, eu fiquei até em dúvida de qual escolher, mas essa tem um momento aqui que é um absurdo, né? Que a gente já tá chegando nele. Aqui então, sabendo que as pretas vão jogar com G3, o Polugaevski ele faz o lance G3, atacando a dama de H4 e tocando no peão de F4. Então seguiu F por G3, H por G3 e agora a dama H3. E o Polugaevski ele pensou o seguinte: depois de dama H3 eu faço F4, atacando assim o cavalo de E5. E se jogar cavalo F3 cheque, a ideia do Polugaevski era jogar rei F2, ameaçando já um torre H1 e a dama tá sem casas. E por exemplo, se dama H2 cheque, rei E3. E apesar do rei branco estar ali em E3, ou rei no centro do tabuleiro, o branco tá com a ameaça de jogar torre H1, ganhando a dama praticamente, né? Ganhando uma peça, a dama tá com poucas casas ali. E aqui o preto começa a ficar numa situação complicada, porque se jogar, por exemplo, um lance como dama G2, torre F2, dama H3, dama H1. E imagina, depois da troca das damas, tá com o bispo em H6 atacado e peão de C7 tá caindo aqui também. E aí nessa posição o branco tá ganho. De repente o ataque das pretas ele desapareceu. Se voltar a dama para H5, a mesma coisa aqui. Dama H5, torre H1. E aí já tá tudo atacado, né? Atacou aqui a dama, o bispo, atacou C7 também. E é outra posição que o preto ele tá ficando perdido. Essa era a ideia do Polugaevski quando ele entrou nessa posição. Só que agora que vai começar o show das pretas aqui,
de ataque, né, de tática, de como conduzir a iniciativa. Aqui as pretas simplesmente ignoram a ameaça do cavalo de E5 e fazem o lance bispo E6. Bom, esse é um primeiro lance fino aqui da partida, porque qual que é a ideia desse lance? Se jogar F toma E5, as pretas vão jogar bispo toma D5, C toma D5 e agora bispo E3. E aqui já está dando mate nessa posição. Então aqui depois do lance bispo E6, as pretas fizeram, as brancas não tomaram o cavalo em E5. As brancas fizeram o lance bispo C2. Né? Aqui jogou bispo C2. Mas se, por exemplo, jogasse um lance como cavalo por C7, que já ataca a torre e o bispo de E6, o preto poderia seguir aqui com bispo por F4. Ameaçou o bispo E3, novamente. E quando jogar, por exemplo, G por F4, tá levando G3. E aqui ameaçou dama H2 mate. E daí se tiver que jogar cavalo G3, dama G3, aqui o branco vai acabar entrando numa rede de mate também. E depois de bispo F4, se jogar torre por F4, então aqui é possível jogar torre por F4. Se cavalo por F4, tá levando dama por G3 e dama por F4. Se tomar de peão, tá levando o mesmo tema de G3. Então aqui, por exemplo, bispo E5, cavalo E5. E aí, por exemplo, cavalo por A8. Tem agora torre. Vou passar aqui. Cavalo por A8. E agora dá para jogar o lance torre F7. E o cavalo de A8, ele tá preso ali em A8. E o preto ainda tem as ameaças, como a ameaça de jogar cavalo F3 cheque aqui. E aí já vai ter descobertos, aqui vai começar a entrar em alguns temas de mate nessa posição. Bom, essa já é uma primeira variante bem complexa aqui da partida, né? No caso de tomar em C7. Só que não entrou nessa variante, não jogou cavalo por C7. As brancas jogaram sólido bispo C2. Então as pretas fizeram aqui torre F7, defendendo aqui o peão de C7. Ainda não é uma ameaça tomar esse cavalo de E5, tá tendo sempre a ideia de bispo D5 e bispo E3. E aí o branco faz rei F2, com a ideia de jogar torre H1. Seguiu então dama H2 cheque, rei E3, e agora bispo por D5. C toma D5 e cavalo B4. Bom, e agora a gente vai chegar na posição que é a posição mais importante aqui dessa partida. Fez um lance cavalo B4 e as brancas jogam torre H1. E nessa posição aqui, quando chega o torre H1, parece que o preto ele tá ficando perdido, porque agora as pretas vão ficar com todas as peças atacadas. Né? Quando joga a torre H1, atacou a dama, se tiver que jogar um dama G2, aí tá caindo o bispo em H6, o rei ele tá escapando e tá tudo atacado, já tá caindo material. Só que nessa posição, depois do lance torre H1, o Nesmetidinov, que tava de pretas, ele tinha uma ideia, e é uma ideia brilhante. Essa partida, ela foi considerada por muitos assim a melhor partida do século XX, assim, que aqui ele encontra uma sequência de ataque que é realmente um absurdo, e é único aqui, né? Se não tem essa sequência de ataque, o preto ele fica perdido nessa posição. Aqui depois de torre H1, as pretas fazem torre por F4. Bom, ele está sacrificando a dama em H2 e está sacrificando a torre aqui em F4, com a ideia de dar um descoberto, né? Se tomar a dama. Agora, primeiro alguns detalhes, né? Se jogar G por F4, aqui o preto pode jogar bispo por F4, cavalo F4 e cavalo por C2. E daí o único é dama por C2 e aí tudo bem, o preto ele tá com uma vantagem material bem grande. Agora, depois de torre por F4, se jogar aqui cavalo por F4, tem dama por G3, rei E2 e agora bispo por F4. E daí o ataque das pretas é vencedor aqui, já está entrando em uma rede de mate aqui com dama G2 e cavalo F3. Já tem várias ideias de mate aqui com esse rei e todas as peças em cima do rei branco. Só que aí o lance crítico é depois de torre por F4, tomar em H2, tomar dama. Então as pretas fazem torre F3 cheque e agora rei D4. Beleza, o rei das brancas está aqui no centro do tabuleiro, o rei está em D4,
Só que o preto ele tá com uma dama inteira a menos. E agora, depois desse lance rei D4, as pretas fazem um lance muito sutil. E esse lance aqui que é brilhante, as pretas simplesmente voltam o bispo para G7, ameaçando um ataque descoberto. Porque assim, geralmente quando você vê um sacrifício de dama como esse, assim, o cara tem uma dama inteira a menos, né? É pra ter uma sequência de mate toda forçada. Só que aqui ele faz um lance tranquilo. Ele volta o bispo, o branco tem um tempo inteiro aqui pra tentar resolver o problema. Só que não tem lance para as brancas. Não tem como resolver o problema aqui. Porque já tem muitas ameaças de mate nessa posição. E essa posição aqui que eu acho incrível aqui. Porque o branco não tem lance. Simplesmente não tem lance. Na partida o Polugaevski faz A4. E agora, por mais que tenha alguns cheques aqui, alguns descobertos, nenhum deles dá mate. Então você pode testar cavalo C6, cavalo D3 e nenhum vai conseguir dar mates, porque sempre que o cavalo sai ele dá uma casa para o rei. Só que agora as pretas fazem C5 e o preto continua atacando. E agora vai ter uma sequência aqui que vai levar para um mate forçado nessa posição. O preto simplesmente continua atacando com a dama a menos. Seguiu aqui D toma C6, B toma C6. Tá numa situação semelhante aqui, o branco novamente tem um tempo inteiro para tentar resolver a situação, mas não tem nenhuma casa para o rei escapar, não tem nenhum recurso aqui para sobreviver. Na partida tentou bispo D3 para tentar escapar com o rei aqui para C3, só que agora vem cavalo toma D3, descoberto, rei C4, D5, cheque, e aqui é tudo forçado, não tem como o branco escapar. E toma D5, C toma D5, rei B5, torre B8 cheque. E agora, depois de rei A5, as pretas fazem cavalo C6 cheque. E aqui o branco abandona, porque se jogar rei A6, tá levando torre B6 mate. Uou! É um absurdo essa partida, o que acontece aqui. Agora você pode me dizer melhor o que você acha do estilo de jogo desse jogador. O cara é agressivo ou não é? Porque fazer uma pintura como essa aqui contra o Polugaevski não é nada fácil, né? Então essa é uma partida que eu acho muito bonita desse cara, né? O jogador mais agressivo aí, o Nesmetidinov. E é só uma das partidas que eu resolvi selecionar aqui, porque eu acho realmente essa posição brilhante aqui, a posição que ele sacrifica a dama e toda a sequência com o bispo G7. Mas se de repente você curtiu, de repente você quer ver mais partidas como essa, mais partidas de ataque, eu posso selecionar aqui mais partidas desse jogador, inclusive as vitórias contra o Tal, que tem partidas brilhantes aqui pra gente analisar, tá? Bom, mas é isso aí, eu espero que você tenha curtido aí, tenha gostado dessa análise. Deixa aí nos comentários se você achou realmente o cara agressivo, se de repente você acha que outro jogador é mais agressivo do que ele também. Se você curtiu, aproveita para deixar o like, deixa aí nos comentários o que você achou, beleza? Bom, vamos encerrando aqui por aqui então e até a próxima.